Pastor, obesidade ou falta de se regrar na alimentação é pecado? Uma boa pergunta para já começar direto por ela. Definição de pecado é transgressão da lei e do mandamento. Muitas vezes a gente só pensa assim, numa lei que é clara, que é direta. Então, não roubarás, ninguém vai relativizar se o roubo é ou não. Aí a pergunta é, e fumar? Porque não tem um texto na Bíblia, não fumarás. Como é que a gente lida com um assunto como esse e vai entender a questão de certo e errado, né? Então, você começa a pegar declarações que a palavra de Deus faz que vão cobrindo vários ângulos que envolvem o assunto do fumo, né? Então, Paulo diz, se alguém destruir o corpo, que é o templo do Espírito, Deus o destruirá. A gente não tem o direito de fazer mal ou dano ao corpo, até porque a premissa bíblica é que o corpo é o templo do Espírito Santo. E sabemos que o cigarro tem mais de 4.000, quase 5.000 propriedades tóxicas diferentes, né? Então, assim, hoje você não vai achar nenhum fumante que tenta tapar o sol com a peneira e dizer que não faz nada. A gente sabe que isso deve ser evitado. Temos a questão do vício. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Qualquer coisa que exercer o controle sobre a gente está no lugar errado, né? Então, assim, outro dia eu vi alguém falar, não posso ficar sem isso. Eu falei, deveria tirar um tempo só por causa da sua frase. Eles tornam uma dependência química, o uso do cigarro, e acabou de ser limado por esse outro princípio. Ele se torna uma pedra de tropeço para outros, além de fazer mal para a saúde de outros, que hoje se fala muito do fumo indireto, né? Então Paulo disse, se comer carne faz meu irmão tropeçar, não vou nem discutir se é lícito ou não, eu paro de fazer. Então, assim, você começa a dar uma volta e diz, cara, não cabe, né? Então, mesmo não tendo uma ordenança específica, ele é a quebra de diversos outros mandamentos. E se a gente não der essa volta, o assunto vai ser relativizado. Eu acho que a gente tem feito a mesma coisa quando falamos não só da obesidade, mas da comida. Porque, assim, é possível que uma pessoa coma de forma errada, dentro do parâmetro do princípio bíblico, que não seja gorda por alguns motivos, né? Entre eles, por exemplo, nós temos uma contabilidade, uma equação calórica lá, de ingestão e consumo, né? Agora, não é porque necessariamente alguém não está obeso que ela está relacionando com a comida como deveria. É como a gente falar do assunto do dinheiro. O dinheiro em si não é algo errado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma forma errada de relacionar vai ser problemática. Então, antes de mexer no assunto da obesidade, eu queria abrir falando de alimentação. A gente não para pensar o quanto a comida ou a maneira como nós nos alimentamos pode afetar a vida espiritual. E eu lembro quando era garoto, minha mãe voltou do médico e ela estava assim, quase que indignada, porque o médico deu uma prensa nela e falou assim, vocês evangélicos não fumam, não bebem, mas come que é um negócio, né? E eu lembro de ter ouvido essa frase, e a vida inteira esse é um assunto que para nós assim, não é errado, não tem nada de errado. A pergunta é, mesmo que o alimento em si não seja errado, porque a Bíblia diz que Deus criou os alimentos para o estômago para os alimentos, se é a ideia de criação de Deus, nós não vamos botar defeito. A maneira de relacionar pode, assim como quando falamos do dinheiro, que em si não é errado, pode ser algo delicado, eu diria tanto quanto, se não mais. Onde o homem primeiro caiu? Qual foi a primeira tentação lá no Éden? O cerne da tentação não era comida, era ser como Deus. Sim. Mas vem mascarado na comida. Sim. Porque é a embalagem que vende. Quando você olha, por exemplo, para Esaú, vendendo o direito de primogenitura, fez pelo quê? Um prato de comida. Né? Números 11, quando o povo tem saudade do Egito, quer voltar para o lugar de onde Deus libertou eles da escravidão. Qual o motivo da saudade? Comida. Né? Então, assim, a lista segue. Onde nós temos o relato tanto em Mateus 4 como Lucas 4, da tentação de Jesus no deserto, onde Satanás atacou primeiro, transforma as pedras em pães, né? Então, assim, diferente do primeiro Adão, o último não cedeu, mas o diabo continua investindo primeiro na mesma área. Isso tem que revelar alguma coisa. Paulo escreve aos Filipenses, fala daqueles, está escrevendo para os crentes, para os irmãos, fala daqueles cujo Deus é o ventre. Então, assim como a gente diz que o dinheiro pode ser um ídolo, quando a gente dá demasiada importância, a comida para muitos de nós tem se tornado um ídolo, né? Então, se você começar por essa premissa, já é algo muito delicado. Agora,
Quando a gente fala de alimentação, eu acho que a gente tem que falar duas coisas: quantidade e qualidade. Jesus envia os discípulos e diz: comei de tudo que puser diante de vós. Gente, durante anos eu acreditava que ele mandou comer tudo.